Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estar ministrando mais uma lição. Desta feita, a lição de número 12, que será ministrada no dia 19 de março de 2023, ali na nossa igreja, nas nossas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus. O tema será Vivendo no Espírito, que é a lição que é ministrada para a classe de adultos. E então estaremos agora falando um pouco sobre esse tema tão importante que estamos falando nesse trimestre, como ponto principal, o avivamento na vida do cristão. Então vamos ver um pouquinho sobre essa questão de viver, né, de andar em espírito, né? Eu sou o presbítero Marcelo, congrego ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E você que está visualizando, seja bem-vindo ao meu canal. Quero agradecer a oportunidade de poder estar entrando através do seu aparelho, aí no teu lar, onde você está. E quero pedir a você que, ao estar visualizando o vídeo, dê um like para estar nos ajudando. É muito importante o seu like, né? Se você gostou, você também pode estar compartilhando com outras pessoas e também se inscrevendo no canal, para que possamos crescer este canal para a glória de Deus. Quero agradecer a você e quero pedir a você que assista até o final para você estar sabendo direitinho sobre esse assunto, né, que você estará ministrando ali na Escola Bíblica Dominical. Você que é um professor, você que também é um aluno aplicado, que quer saber um pouco mais. A gente trabalha aqui, como eu gosto sempre de dizer, nós não trabalhamos como se estivéssemos lecionando para uma classe comum. A gente trabalha aqui procurando atingir um nível um pouco mais alto para professores da Escola Bíblica Dominical. É evidente que é um assunto muito tranquilo, não há muitas questões teológicas, mas a gente vai tentar trazer um suporte, né, um complemento àquilo que você já tem nos seus estudos diários. Então estaremos falando um pouco sobre esse tema tão importante. E o textório diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse texto é muito conhecido, Gálatas 5:22, onde fala do fruto do Espírito e a obra da carne, né? O avivamento espiritual traz uma realidade na vida e no Espírito. Então a gente vê aqui que a gente precisa, né, estar vivendo esse fruto do Espírito na nossa vida. Nós vamos entender um pouco sobre isso e fazendo também um contraste entre o fruto do Espírito e as obras da carne. É interessante observar que quando fala fruto do Espírito, fala no singular, fruto do Espírito. Já as obras da carne, já é no plural, porque são obras, né? São a média de 14 características da obra da carne. Então a gente vê que a luta é muito grande para vencermos isso aí. Nesta lição, mostraremos a vida do cristão a partir de sua entrega a Cristo e sua dedicação em segui-lo. Falaremos sobre o fruto do Espírito e as obras da carne e a constante luta entre o Espírito e a carne. Mostraremos também a distinção entre fruto e dons do Espírito. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão, sobre obras da carne, fruto do Espírito e também falando sobre os dons espirituais. Por que eu gosto de frisar isso? Porque muitas das vezes nós nos preocupamos muito mais em buscar dons espirituais, como se fosse para nós a marca da santidade. Na verdade, a marca da santidade não está nos dons espirituais. A marca da nossa santidade, do nosso caráter, está exatamente no fruto do Espírito. Eu posso falar a língua dos homens, a dos anjos, profetizar, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Mas se eu não tiver o amor, que é o fruto do Espírito, isso não tem valor algum. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso. Não estou dizendo que os dons espirituais não é importante, que eles não têm valor. Muito pelo contrário, são essenciais na nossa vida. Só que eles, sem o amor, eles não têm valor. Então o amor é a base para tudo na nossa vida cristã, né? Então isso que vamos trabalhar aqui. Andando no Espírito. Andar no Espírito é ter uma mudança de nosso caráter, produzido pela transformação de Cristo em nossa vida. É muito mais que ser usado nos dons, é ter uma vida crucificando o velho homem, mortificando
os desejos pecaminosos da carne e vivendo dentro da vontade de Deus. Então, é muito mais do que simplesmente ser usado, né? Volto a dizer, muitas vezes a gente mede espiritualidade das pessoas pelos dons, né? Por ele orar muito, por ele profetizar muito, revelar, e muitas vezes isso não quer dizer que essa pessoa é um cristão totalmente autêntico, porque o que autentifica a nossa vida cristã é o que nós estamos estudando aqui, que é o fruto do Espírito. Então nós precisamos entender que andar no Espírito é muito mais do que ser usado nos dons, é ter uma vida uma vida crucificando o velho homem, mortificando os desejos pecaminosos da carne e vivendo dentro da vontade de Deus. Então, ter uma vida, crucificado o velho homem, eu coloquei crucificando, ter uma vida crucificado o velho homem e vivendo dessa maneira aqui, mortificando os desejos da carne e vivendo dentro da vontade de Deus. Por que andar em espírito? Não conseguimos concluir nossa jornada se não deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, pois é Ele que nos dá força para vencermos nossa carne. Nosso caráter só será transformado quando andamos na direção do Espírito. E é isso que vai contar para estarmos com Deus. O fruto que será cobrado de nós é exatamente o fruto do Espírito gerado em nós. Então lá no céu, né, o que vai ser exigido, né, para chegarmos lá, o que vai ser cobrado não é o quanto você fez na obra de Deus, não é o quanto você trabalha, não é o quanto você foi usado nos dons, mas é o quanto o fruto do Espírito ele foi atuante em sua vida, né? Então o fruto do Espírito é que santifica o cristão. É bem importante deixar isso bem claro, que santifica o cristão é o fruto do Espírito, não é o quanto ele ora, não é o quanto ele jejua, não é o quanto ele lê Bíblia, não. Isso também faz parte de uma vida cristã, mas o fruto do Espírito é o que deixa a sua marca de verdadeiro cristão. E você só vai perceber isso em momentos de confronto. Então a gente vai trabalhando sobre isso aí. O caráter tem que ser aprovado, né? Como andar no Espírito? Primeiro de tudo é aprender com o Mestre, que é o nosso maior exemplo. Jesus falou: quem quer vir após mim, toma sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Então, ele fala: aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração, né? Então, ele é o nosso maior exemplo. Permitir que o Espírito Santo faça morada em nós e assuma o controle da nossa vida, mas para que isso aconteça, é necessário eu estar sempre em vigilância. Então, o que é andar com Deus? Eu deixar que o Espírito Santo me guie e ele me direcione, principalmente naqueles caminhos que eu não tenho uma direção certa, que eu não tenho uma definição para onde ir. Então, é o momento que a gente para e pede ao Senhor para nos dar a direção certa, para nos mostrar o caminho certo, para que não venhamos lá na frente nos arrepender do caminho que temos tomado. Então, é importante nós entendermos que andar no Espírito é deixar que o Espírito Santo guie nossa vida. Não é deixar de viver como seres humanos, mas é viver guiado pelo Espírito. Precisamos ter uma vida de dedicação a Deus através da meditação na palavra, que nos mostra o caminho para a santificação, porque a Bíblia, né, ali está todos os princípios que nós precisamos para caminhar com Deus, para viver com Deus. A palavra de Deus é nosso manual de instrução. Sem ela, eu não saberia para onde ir, porque é ela que nos dá a direção certa. Então, eu vou acelerar um pouquinho, porque para no vídeo não ficar muito grande, e nós temos 20 telas aqui. O confronto entre a graça, entre a carne e o espírito. Então nós estamos aqui, o primeiro tópico, agora estamos no segundo tópico, a carne versus espírito. O Espírito Santo sempre quer habitar no crente, o Espírito Santo sempre que habitar no crente travará uma batalha constante para que a alma não se perca devido à sua natureza herdada de Adão. A natureza é essa que é alimentada pela concupiscência. O desejo da carne são consumidos através dos sentidos do corpo. Então o Espírito Santo e a carne, o corpo, sempre vai estar nessa luta constante, todos os dias, né? A gente tem que matar um leão por dia, todos os dias. Esse leão é a nossa carne, que nos leva a fazer coisas contra a vontade de Deus. A carne, ela é aquela que nos induz ao pecado, porque não há nada bom nela. O apóstolo Paulo disse isso, que no nosso corpo material não há nada de bom. Mas uma coisa é importante: quando você entrega a sua vida para Cristo, deixa Ele fazer morada neste corpo, este corpo pode ser transformado através do fruto do Espírito. Então os desejos da carne, eles são
não quer dizer que você não terá desejo. O que mostra que você vai dominar os desejos da carne. E esses desejos podem levar o homem à perdição se ele não conseguir dominar. E, na verdade, só vai conseguir se deixar que o Espírito Santo faça esse trabalho na vida dele. Então, a carne e o Espírito sempre estão lutando. Nós só pararemos de ter essa batalha em nós quando estivermos com Cristo. Mas enquanto estivermos na terra, todos os dias temos que estar batalhando para que não deixar que a nossa carne supere a atuação do fruto em nossa vida. Obras da carne, através do nosso corpo, que são aguçados os sentidos da alma, automaticamente levando à concupiscência pecaminosa. Por isso, nosso corpo precisa ser preservado e irrepreensível. Nós falamos sobre isso em alguns vídeos anteriores, sobre levar um corpo irrepreensível. Por quê? Porque os desejos da carne, ele vai tentar sempre vir contaminando nossa alma, e ele vai fazer isso através do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, através dos nossos sentidos, é que ele vai aguçar, né, para o pecado. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho sobre essas questões. Eu trouxe aqui um quadro para a gente explicar um pouco mais detalhado essa questão aí de como que o pecado entra no ser humano, né? Quando vivemos o fruto, alcançaremos a nossa redenção, mas se fizermos a vontade da carne, não herdaremos o reino do céu. Gálatas 5:21. Vigiai e orai em todo o tempo. Então nós precisamos estar sempre orando e vigiando para que não venhamos cair na tentação, como Jesus fala ali na sua oração, ali no Monte das Oliveiras. Então, vigiar e orar para que não caia em tentação. Precisamos estar sempre atento para que a carne não venha tomar força em nossa vida. Eu trouxe aqui esse quadro, que eu tenho ele sempre em alguns vídeos, para separar exatamente os sentidos, né, do corpo, da alma e do espírito. Nós vamos trabalhar então com aquelas duas partes ali, que seria o corpo e a alma, porque o espírito humano é o que leva, nós já explicamos sobre isso, mas vamos trabalhar sobre a luta do Espírito Santo, do Espírito de Deus em nossa vida, contra o corpo para salvar a alma. Então a gente vai trabalhar essa questão aqui. Eu trouxe como que seria esse processo do pecado entrar no corpo. Ali nós temos ali o pecado, o adultério e fornicação. Ele entra no corpo através de quê? Através do tato, né? Ou seja, do toque. Inclusive é o único pecado que a Bíblia fala que este é um pecado no corpo. E ele atinge a alma na sua vontade e na sua razão, né? A impureza e lascívia vem através da visão, e ela atinge a alma através do seu sentimento da alma. Idolatria e feitiçaria através da audição e visão, atinge a vontade da alma, vontade de adorar algo, né? Inimizade e visão também atinge a vontade. Ciúmes, iras, peleias, dissensões, visão e audição são algo que esse tipo de pecado acontece através do que você ouve, através do que você vê, e atinge os sentimentos da alma. Heresias, inveja, visão e audição, aqui também é sentimento, faltou aqui uma palavra, né? Homicídios através do tato, da nossa razão, e bebedice e glutonaria através do paladar e do olfato, e atinge a vontade. Então isso aqui é só um quadro para a gente ter mais ou menos uma noção de como que o pecado entra no corpo. Então ele vai usar exatamente os sentidos do corpo para alcançar os sentidos da alma. E ele alcançando os sentidos da alma, ele leva a alma a pecar, e automaticamente a alma pecando, a alma não consegue deixar que a consciência e a adoração, que é a parte espiritual do homem, se comunique com Deus, porque ela vai neutralizar a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que nós precisamos todos os dias combater a nossa carne. Então esse quadro é só para efeito mesmo de estudo, né? Avivamento pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O fruto é um processo que vem com a regeneração e revela em nós um crescimento natural no Espírito. Percebemos isso quando em situações semelhantes de conflito, agimos de forma negativa e não com amor, né? Aqueles momentos de conflito aqui, eu coloquei uma figurinha aqui, para aquele momento de raiva que você deveria respirar, como a gente tem um ditado popular, conta de 1 até 10, mas não, a gente deixa a carne agir em nosso coração, né? A carne suprimir o fruto do Espírito em nós, e aí a gente termina partindo pelas obras da carne, que é a ira, que é a dissensão, que é a contenda, né? Todas aquelas obras da carne. Então elas só vão aparecer a partir do momento de uma situação. Às vezes nós podemos falar assim: eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que sei amar o próximo, mas será que isso vai ser verdade quando eu estiver diante de uma situação que eu precisar fazer isso? Então isso é importante. Eu preciso
preciso estar sempre perguntando o que eu faria naquela condição. Como seria a minha atitude diante daquele problema, diante daquele confronto que eu estou passando? A gente precisa sempre pensar, diante de alguém, nós temos aqui um exemplo de um chefe, né, maltratando aqui, né, um funcionário, né, a naturalidade de todo mundo é ficar com raiva do chefe, tem crente que até ora para amaldiçoar o chefe, né, mas nessa hora Deus te manda amar, Deus manda você perdoar, Deus manda você ter equilíbrio. Então é complicado, e nessa hora é mais difícil você falar, realmente eu sou um cristão, principalmente quando você está sendo injustiçado, né? Que aí é mais complicado ainda. A única maneira de demonstrar ou perceber o fruto do Espírito em nosso relacionamento com o nosso próximo, a única maneira de demonstrar ou perceber o fruto do Espírito é em nosso relacionamento com o nosso próximo. Ou seja, eu só vou conseguir demonstrar isso quando eu me relaciono com pessoas. Não adianta eu chegar na igreja e pagar de humilde, pagar de bonzinho, pagar de bom moço, mas diante das pessoas eu não sou aquilo tudo, né? Quantas vezes já ouvimos alguém dizer, fulano está na igreja igual um santo, mas ele não é aquilo que ele está demonstrando ali. Por quê? Porque o fruto do Espírito as pessoas percebem. A própria palavra nos diz que como amaremos a Deus que não vemos se não conseguimos amar o nosso próximo que vemos. O fruto é para ser desfrutado e é comparado a uma árvore frutífera. Quem usufrui do fruto é quem a colhe. Olha que interessante, nós somos comparados a fruto. O fruto, ele pertence a uma árvore, mas a árvore ela não come do seu próprio fruto. Ela simplesmente as pessoas que usufruem daquilo, as pessoas que colhem. Então, o fruto que é em mim, ele vai ser colhido por pessoas. Então, se eu for uma boa árvore, eu vou dar bom fruto, essas pessoas vão sentir bem, vai satisfazer pessoas e eu vou estar cumprindo a vontade de Deus, que é amando o meu próximo. Então, o fruto do Espírito, ele não veio só para me fazer um bom moço, mas para que as pessoas possam ver em mim uma diferença, né? Em momentos, em ocasiões em que você talvez reagiria de maneira áspera, né? Você age com mansidão. Em momentos que você agiria com ira, você age com perdão. Em momentos que você agiria com raiva, você age com amor, né? Então a sua maneira de agir vai revelar que tipo de árvore você é, que tipo de fruto você é. Então, que tipo de fruto você tem? Se é um fruto doce, se é um fruto aprazível, se é um fruto bom ou se é um fruto amargo que ninguém quer, né? Tem crente que ele tem um fruto tão ruim que as pessoas não gostam de ficar perto dele, né? Então nós temos sentimentos, né, isso é muito comum nas famílias, entre mãe e filho, entre pai e filho, entre marido e esposa. Às vezes eles brigam em casa, ficam com raiva do outro e vai para a igreja e não deixa que o fruto do Espírito entre no meio ali, não deixe. Aqui muitas vezes a obra da carne fala muito mais alto. Então é muito importante nós termos esse, e eu gosto de dizer que é o melhor lugar para revelar quem somos nós é o nosso lar, porque ali as pessoas nos conhecem do jeito que somos, né? Então nós temos aqui frutos e dons do Espírito, diferença. Agora eu vou trabalhar um pouquinho aqui sobre essa diferença. Como a nossa lição está muito tranquila, eu trouxe alguma coisa voltada mais para esse viés aqui, né? Porque a lição está muito tranquila para lecionar. E é um assunto que eu gosto muito, porque eu amo falar desse assunto, porque eu acho que todo cristão, não tenho certeza, todo cristão precisaria saber o que é fruto do Espírito e procurar aplicar na sua vida, né? Porque a gente fala muito em amor, fala muito em compaixão, a gente fala muito em misericórdia, mas quando vai para a prática, isso não é 100%, isso não aparece muitas vezes na nossa realidade. Então é importante nós termos essa preocupação aí de estar vivendo isso. Primeira coisa, o fruto do Espírito e os dons espirituais são de uma mesma origem. Qual é a origem? O Espírito Santo. Ele deu os dons aos homens, né? Nós aprendemos, né, em lições anteriores que no dia de Pentecostes ele derramou o seu Espírito Santo sobre aquelas pessoas e deu aí dons espirituais. Então a origem é a mesma. Então é ele que dá os dons, mas também é ele que dá o fruto. Então a origem dos dons espirituais e do fruto é a mesma. A diferença são as funções. Para que serve dons espirituais e para que serve fruto do Espírito? É isso que a gente vai estar estudando aqui agora. Primeiro, enquanto o fruto revela a nossa santificação, acabamos de dizer isso, né? E nos identifica como a igreja triunfante, né? Então ele nos mostra que nós somos vitoriosos, enquanto ele mostra a minha santificação, o fruto, ele mostra quem eu sou de verdade, né? Os dons, ele já trabalha no outro viés. Os dons nos revelam o poder para o serviço e nos identifica como igreja operante. Então, em um momento, nós somos aquela igreja triunfante sobre o pecado,
né? Pecado não tem mais domínio sobre nós, é uma igreja vencedora. Mas, por outro lado, também somos uma igreja poderosa, uma igreja operante. Então, todos têm a mesma origem, mas um traz santificação e mostra quem você é. A outra traz serviço e poder e mostra o que você pode fazer. Mas todos os dois são essenciais na vida do crente. Mas se você tivesse que escolher entre um e outro, teria que ser o fruto do Espírito. Por quê? Porque os dons espirituais é para aqui. É para você fazer a obra aqui na terra. Agora o fruto do Espírito é para ir para o céu. Então, você tem que escolher. Você quer continuar trabalhando aqui ou quer ir para o céu? Se você quiser ir para o céu, o primeiro passo é a santificação. Por isso que Paulo, quando ele fala dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, no capítulo 13 ele fecha falando sobre amor. E ele começa a dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, profetizasse, desse meu corpo a ser queimado, se eu não tivesse amor, isso não teria valor algum. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz isso. Sem o amor, os dons não teriam valor algum. Então, pense bem nisso. Quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser usado nos dons espirituais, primeiro peça a Deus para te usar no fruto. Não adianta você ser um grande profeta na igreja, ser um grande orador, ser um grande pregador, mas quando está lá no trânsito, que alguém te ultrapassa, você xinga, você amaldiçoa, o seu patrão fala alguma coisa, você fica áspero com ele, até esquece muitas vezes que é cristão. A gente vê muito isso em futebol de crente. Né? Muitos crentes diante do futebol perdem a razão, né? Já vi casos, né, de pessoas, de cristãos jogando bola e até xingar. Cuidado, porque você pode estar deixando a obra da carne falar mais alto, isso pode prejudicar a sua caminhada com Deus. Presta atenção, estamos falando sobre andar em espírito, viver no espírito. Isso vale para qualquer lugar. Né? Se você está jogando bola, alguém te deu ali uma canetada, né, como eu costumo dizer, ou te chutou a canela, é o momento de você respirar e abençoar e perdoar. Ainda que foi por maldade, mas se você está jogando ali, independente de ser um jogador de futebol, você é um servo de Deus, você é um cristão. Lá no teu serviço, teu patrão está pisando na bola com você, está te injustiçando, entrega para Deus e relaxa, fica tranquilo, deixa o Espírito falar mais alto. Porque, presta atenção, muitas pessoas não têm deixado a obra do Espírito por causa que a carne está muito aflorada. Nós precisamos lutar contra essa carne todos os dias para que o Senhor tenha liberdade de trabalhar em nossa vida. Frutos e dons. Os dons traz poder, o fruto traz santificação. Os dons cessarão um dia, os frutos não cessarão. Então olha que importante isso aqui. Os dons, eles existem, veio para a igreja, para fortalecer e nos transformar numa igreja poderosa, e somos a igreja mais poderosa, somos a entidade mais poderosa nessa terra, a igreja do Senhor, é a igreja que abre Mar Vermelho, é a igreja que abre Rio Jordão, é a igreja que derruba o muro de Jericó. Nós somos, sim, o povo mais poderoso da terra, mas isso vai cessar um dia, aqui na terra, continuaremos no céu, mas os dons nos dá esse poder. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas o fruto, mas um dia eles cessarão, né? Os dons é para edificar a igreja, corpo, o fruto é para edificar o crente, membro. Então os dons ele veio para que for útil. Presta atenção, quando Paulo fala dos dons, ele fala que o dom do Espírito não é para o crente, não é para me edificar, para mostrar que eu sou super crente, não. O dom do Espírito é para a edificação da igreja. A Bíblia diz que ele vai se manifestar para o que for útil. Útil para quem? Para a igreja como corpo. Mas o fruto já é individual. Ele é para o membro, para a minha pessoa, eu e Deus, não é instituição. Então, por isso que o fruto é que vai nos levar. Porque existe uma diferença muito grande quando eu falo de igreja como corpo e de igreja como membro. Por quê? Quando eu falo de igreja como corpo, eu estou falando de um aglomerado de pessoas com o mesmo propósito, com pensamentos diferentes. Então, os dons veio para edificar este corpo, para dar força para este corpo caminhar, mas em particular você precisa primeiro ser fortificado como membro, né? Um membro ele precisa ser forte para estar auxiliando o outro. Nós aprendemos isso na lição anterior, que a igreja, antes de ela ser avivada no seu contexto de igreja, ela precisa ser avivada a cada crente individualmente, pessoalmente diante de Deus. Então o avivamento tem que partir de cada cristão para que esse avivamento seja expandido para os demais. Ou seja, o fruto que vai produzir em você também vai também ser expandido para quem está à sua volta. Muitas vezes a pessoa olha para você não é pelo que você faz, mas pelo que você é. E o fruto vai dizer quem você é, né? Os 9 aspectos do fruto. Eu coloquei 9 aqui porque pode dizer que o fruto é o amor com 8 qualidades completas, né? Então nós temos aqui, a gente vê muita gente falar frutos do Espírito, mas na verdade é fruto, no singular.
Então eu coloquei o amor, ele é o que rega todo isso. Então o amor, ele a alegria em amor, a paz em amor, longanimidade em amor, benignidade em amor, bondade em amor, fidelidade em amor, mansidão em amor e domínio próprio em amor. Ou seja, o amor é o fruto com essas 8 características. Ou quando a gente vai falando do amor, dá 9 aspectos. Então, como se fosse uma laranja, né, com 9 gomos, né? Ou seria a laranja o amor, com 8 gomos também. Isso é só uma ilustração para você entender como que funciona. Então, para você viver o fruto do Espírito, você tem que viver tudo isso aqui. Aí, se você viver só a metade, você está com fruto danificado, com fruto que ainda não amadureceu, né? Aquele fruto está de vez. Então, você precisa cada dia se espelhar nisso aqui. Comece a olhar na sua vida. Se você é uma pessoa que vive a alegria, essa alegria não é aquela euforia, né, que a gente vê de carnaval, de festa, não é a alegria de saber que tudo, que Deus está no controle, aquela paz que Jesus falou, deixa-vos a paz. Se você é longânimo, né, paciente, espera, benigno, vem de bondade, né, de ser bom, bondade de fazer algo para alguém, fidelidade, vem de fé ou de ser fiel também nos mandamentos, ser manso, domínio próprio. Então você precisa encaixar. Quando eu falo você, eu me incluo também. Nós precisamos nos encaixar nisso aqui. Então eu tenho que estar sempre atento. Quando é que eu vou ter um momento de paz? Quando o momento pede turbulência, o momento é de tribulação, eu consigo viver em paz em meio à tribulação, como diz o apóstolo Paulo. Por mais que nos venha a tribulação, o que nos importa é entrar no reino do céu. Isso nos dá paz. Quando é que eu vou ser longânimo? Quando algo exige que eu não tenha paciência, eu consigo ter paciência. Algo está me forçando a agir de sentido contrário. E assim está todas aí as qualidades que nós podemos estudar a cada dia. Eu coloquei aqui, eu não peguei aquelas palavras gregas que está lá na nossa lição, porque eu não vejo, o meu estudo aqui em casa, nesse caso eu não vejo tanta necessidade, porque eu só peguei o significado. Que o amor que está lá, né, é o amor incondicional, né, o amor ágape, é o gozo, vem de alegria, paz, a paz de Cristo, longanimidade significa paciência, benignidade significa bondade passiva e bondade ativa. Olha que interessante, porque quando o camarada é benigno, significa que ele é bom de natureza. Bondade é agora, benignidade e bondade, a diferença é que um é passiva. Eu sou benigno. Bondade é quando eu faço bondade. Então, um é passivo, outro é ativa. A fé vem no sentido de fidelidade, ou seja, permanecer confiando. E mansidão, ter tranquilidade diante de confrontos. E principalmente temperança, que é o domínio próprio, que é o autocontrole. Excepcional essa característica ali, porque quando eu consigo ter esse autocontrole, eu tenho facilidade de me encaixar em todos os outros aqui, a partir do domínio próprio. Porque quando vem aquele momento de você ficar com raiva, ficar nervoso, aí o domínio próprio faz você ser manso. Quando vem aquele momento, por exemplo, de você perder a paz, o domínio próprio te dá a paz. Então eu entendo que o domínio próprio aqui, ele é o equilíbrio de todas as características do fruto do Espírito. 4 propósitos da frutificação. Agora eu vou falar sobre os 4 propósitos. Por que o crente precisa frutificar? Por que você precisa produzir fruto? Deus poderia muito bem falar assim, eu vou te salvar e deixar você no cantinho ali, e boa, não preciso mais nada. Mas é por quê? Porque o fruto vai te identificar com aquele que é o dono da videira, é o dono da árvore. Ninguém planta a árvore para não colher algo dela. Então, se Deus te plantou, né, a Bíblia diz que a árvore que não produz fruto será posto machado à raiz dela e ela será cortada. E Jesus fala que a vara que não produzir fruto, ele vai cortar para que as outras dê fruto. Então, é uma exigência daquele que te plantou. Por isso que é importante eu entender por que eu preciso, os 4 propósitos da frutificação. Todo fruto revela sua árvore de origem. Como membros do corpo de Cristo, devemos refletir naturalmente o seu caráter. O caráter de Cristo. Olha que interessante. Todo fruto ele revela que tipo de árvore é. Você vê um pé de árvore ali, vamos pegar um exemplo aqui, o pé de limão e o pé de laranja. Aparentemente eles são muito parecidos. Quando você olha para um e para outro, você não sabe, às vezes, né, quem não tem muito costume com lavoura, com plantio, não sabe muito diferenciar. Mas quando você pega o fruto e você prova do fruto, você sabe que um é laranja e que o outro é limão. Ou quando você quer separar uma laranja de uma outra marca, né, de uma outra qualidade, melhor dizendo, você também só consegue depois de provar o fruto. Então, o fruto te mostra quem você é. Se você é uma boa árvore ou se você é uma árvore que não tem valor algum. É uma figueira com fruto ou uma figueira sem fruto. Então, o fruto vai trazer, mostra a sua origem.
né? E qual é a nossa origem? Nossa origem é o Calvário, nossa origem é Jesus. Ele é aquele, então o fruto é gerado por ele, pelo Espírito Santo. Então, através do fruto eu me identifico com o reino, através da carne eu me identifico com o mundo. Então é por isso que eu preciso produzir fruto. Quando as pessoas temam o conhecimento de nossa confissão de fé, podemos vir a ser a única Bíblia que elas lerão, né? Ou seja, quando as pessoas duvidam, né, da sua fé, ou não conhecem a sua fé, né, ou não lê Bíblia, a única carta, Bíblia que ele vai ler é a sua vida. Então a pessoa vai olhar para você e a única coisa que ele vai ler então através de você ele vai querer saber de onde você tira tanta força, de onde você tira esse equilíbrio emocional. Aí sim você joga ele para a palavra de Deus, que é onde você tira toda a sua força e todo o seu conhecimento para viver neste caminho. Então, muitas vezes, o ímpio lá fora, a única Bíblia que ele lê é você. Então, se você estiver dando mau testemunho, ele vai perceber que você é uma árvore muito ruim. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ser sal da terra e luz do mundo, porque o sal insípido não tem valor algum. O fruto, a árvore sem fruto também não tem valor algum. E Jesus um dia falou para uma figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Então, se o cristão não produz fruto, ele nem herdará o reino de Deus, porque o fruto é que vai te levar para lá. Então, essa é uma das características. A segunda, evidenciar quer dizer que não é o bastante dizer que sou crente. Ele deseja que produzamos muitos frutos. Se assim o fizermos, demonstraremos verdadeiramente que somos seus discípulos. Todo discípulo é como seu mestre. Então, ou seja, o fruto faz com que as pessoas te sigam, né? As pessoas vão se espelhar em você. Ninguém se espelha no homem mau. Só se for uma pessoa que já tem tendência para coisa ruim. Mas normalmente as pessoas procuram se espelhar em pessoas boas, em pessoas de caráter, em pessoas que andam certo. Então, o seu maior exemplo, a sua vida é muito mais forte, o seu comportamento é muito mais forte do que as suas palavras. Então as pessoas vão se espelhar nisso, por isso que é importante. Então, evidenciar como discípulo. Então o fruto mostra que você pertence a Cristo, que é o nosso maior exemplo, já falamos isso aqui. Abençoar pessoas. A manifestação do fruto em nossa vida abençoa os ímpios que nos cercam e também os crentes que veem em nós a evidência do fruto. Então, quando você tem fruto, por que você abençoa a pessoa? Vamos supor, é um momento de confronto que a pessoa quer que você revide, você fique calado, você fica igual a Jesus, não abre a boca como o Cordeiro de Deus. Muitas vezes você evita muitos dissabores, né? Até mesmo brigas, né? Porque às vezes o camarada quer te provocar para você reagir e ali ir para vias de fato. Aí quando você deixa de reagir, automaticamente você está evitando o confronto e está livrando de problemas de ambos os lados. Então você abençoa pessoas através do seu fruto também, né? E também a questão do perdão. Às vezes a pessoa faz algo e a pessoa fica até preocupado como vai ser, e você ali perdoa aquela pessoa, então você tira sobre aquela pessoa uma carga de culpa que ela tinha. Então por isso que o fruto é importante, porque ele ajuda as pessoas no momento que elas mais precisam. O cristão que é bom, que faz bondade, ele vai estar sempre estendendo a mão para ajudar, mesmo aqueles que não merecem, como diz a Bíblia, orar pelos que vos perseguem, né? Aquele que nos odeia, mesmo ele. É nessa hora que nós vamos demonstrar que realmente temos o fruto do Espírito Santo. Glorificar a Deus. O fruto do Espírito em nós é o resultado de uma vida abundante em Cristo. Quando permitimos que a imagem de Deus seja refletida em nós, as pessoas glorificam a Deus. Isso é muito fato, isso é muito claro, né? Nós encontramos um caso de Eliseu que ele andava, né? E a mulher falou: este homem é um homem santo de Deus, né? Com certeza Eliseu tinha alguma coisa que identificava ele como uma pessoa diferente, como alguém diferente, né? Então o cristão, onde ele vai, as pessoas olham para ele e falam assim: esse aí é um verdadeiro homem de Deus. Eu lembro quando Jesus ele encontra Natanael, né, um dos seus discípulos, ele fala assim: eis aí um judeu em quem não há dolo, ou seja, um judeu autêntico. Jesus estava cansado de ver falsos judeus, judeus que viviam a lei pela metade, judeus que eram hipócritas como os fariseus, mas quando ele vê Natanael, ele fala assim: eis aí um judeu em quem não há dolo. Olha que interessante, quando alguém olha para você e fala assim: esse aí é um cristão de verdade. Quando alguém tenta denegrir a sua imagem, as pessoas te conhecem, as pessoas conhecem o seu caráter e falam assim: não, você está falando da pessoa errada, porque aquele ali eu conheço, aquele ali é um crente de verdade, aquele ali é um servo de Deus. Isso tanto no mundo quanto na igreja. Quantas vezes na igreja alguém tenta denegrir a imagem de uma pessoa, né? E as pessoas falam: não, essa pessoa eu conheço. Ou muitas vezes não, né? Ou muitas vezes ele realmente, a pessoa é negativa e a pessoa está denegrindo a imagem, a pessoa, infelizmente, ele é assim mesmo, né? Então, porque não produz fruto. Mas quando você é um bom cristão,
as próprias pedras, né, vão clamar, vão testemunhar a seu favor, né? O mundo vai mostrar quem você é. E muitas vezes até compra as suas brigas, né? Porque ele percebe que você é um cristão autêntico. Então, isso glorifica a Deus. As pessoas olham para a sua vida e falam assim: eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero servir a esse Deus, porque o que ele fez eu não faria, eu não teria forças para fazer. E muitas vezes até perguntam: de onde você tira a força para viver assim? É o Espírito Santo, é o dom do Espírito, é a presença de Deus na nossa vida. É Ele que nos dá força para vivermos andando em Espírito. Sem Ele você não chega a lugar nenhum. Como fruto, contra o fruto não há lei. A lei foi criada para inibir homens insuspeitos. Ela vem para julgá-los quando necessário. São aplicados por uma autoridade para a punição quando alguém desconhece as regras. Elas existem para eliminar o mal, mas para o amor, o fruto, não existem leis que o proíbam. As virtudes do fruto alistado são agraciados como virtuosos. O fruto é ordenado pela lei. Só há lei punitiva na ausência dele. Então, não há isso que Paulo está dizendo. Contra essas coisas não há lei. Há lei contra o pecado, há lei contra as obras da carne. Mas contra o amor, não, porque esta é a essência de todo ser humano. Todo ser humano ele procura viver, ainda que não consiga, mas não existe nenhuma lei que proíba alguém amar o próximo. Não existe nenhuma lei que proíba alguém perdoar o próximo. Não existe nenhuma lei que proíba alguém fazer bondade para o próximo. Existe lei que proíbe fazer maldade. Existe lei que proíbe odiar. Mas para fazer bondade, para viver o amor, é isso que Paulo está dizendo, não há lei, né? Então é livre para fazer, porque essa é a vontade de Deus. A nossa conclusão: temos o privilégio de termos ao nosso alcance os dons espirituais que nos dá poder e o fruto que nos transforma através da regeneração. Os dons mostram o que eu posso fazer no reino, mas o fruto é o que caracteriza como herdeiro desse reino. O fruto é quem eu sou, os dons é o que eu posso fazer. Então, está aí mais uma lição falando sobre o fruto do Espírito. Então, a diferença que há entre ambos é exatamente pelo fato de que um tem muita utilidade aqui na terra, o outro tem aqui na terra e nos levará para o céu. Então, eu preciso ter primeiro, a primeira coisa que eu preciso buscar diante de Deus é este fruto, este amor. Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a ser longânimo, me ensina a ser bondoso, me ensina a ter paz, me ensina a ter gozo. Eu preciso buscar isso constantemente, que quando eu alcançar isso, as outras coisas ficam muito mais fáceis de vencer. Principalmente em um mundo conturbado, onde os consultórios de psicólogos estão lotados de pessoas que estão sem paz, estão deprimidas. Então, neste contexto, a igreja consegue caminhar e o cristão verdadeiro consegue viver se ele tiver o fruto do Espírito. Ele não precisa nem de ir a psicólogo. Na verdade, ele é um grande psicólogo para muitas pessoas que precisam encontrar a paz interior. E essa paz interior, você encontra ela através da longanimidade, da bondade, da fé, da temperança, do domínio próprio, o fruto do Espírito na sua vida. Ele é a melhor solução para os nossos problemas. 70% das enfermidades que temos hoje são chamadas de doenças psicossomáticas, doenças da mente, da alma, né? Muitas vezes não são nem doenças físicas, sabe por quê? Porque nessas pessoas, muitas vezes, não estou dizendo que só em todas, mas muitas vezes falta nelas essas características do fruto que te dá paz, te dá tranquilidade, mesmo em meio à turbulência, você consegue viver em paz. Paulo estava indo para Roma e o navio naufragava, e ali o pessoal, todo mundo entrava em pânico, mas Paulo estava tranquilo, estava em paz, e ele fala: não tenhas medo, porque o Senhor falou que não vai morrer ninguém. Mas o povo estava em pânico, jogando as coisas ali no mar, e acreditando mais no capitão do navio, e Paulo fala: não, pula do navio, quem pular vai morrer. E Paulo estava ali em paz, estava ali tranquilo. Por quê? Porque Paulo tinha o fruto do Espírito. Na prisão, com Silas, a mesma coisa, estava ali cantando, amarrado a algemas, né? Muitas vezes muitos estariam murmurando, dizendo que Deus os abandonou, mas ele não estava ali louvando a Deus. Por quê? Porque ele tinha paz. Então ele sabia que estava preso, era só o corpo, mas a sua alma e seu espírito estava livre, porque o fruto do Espírito, ele aprisiona o teu corpo contra o pecado, mas alivia a tua alma, alivia o teu espírito. Por isso é importante você sempre buscar. Peça a Deus que te dê esse fruto do Espírito na sua vida, transforme o seu caráter de verdade, que para que você passe de um cristão nominal a um cristão autêntico, e quando as pessoas provarem este fruto, falar: este é verdadeiro, este não tem nem agrotóxico, esse é natural, porque Deus está no controle desta vida. No mais, que Deus possa te abençoar. Mais uma vez eu te agradeço por poder estar compartilhando com você este estudo dessa lição.
E quero pedir a você que, ao assistir o vídeo, você que assistiu até o final, dê o seu like, né, para nos ajudar. Também compartilhe para que possamos alcançar um grupo maior de pessoas. E também se inscreva no canal para estar nos ajudando, né? Eu estarei lançando também a lição de jovens, que está muito relacionado ao assunto. E também estou lançando alguns vídeos chamados Dificuldades Bíblicas, que estaremos lançando não só aqui no canal, mas também no meu Instagram, né? Eu estarei lançando lá também esse sobre dificuldades bíblicas, é um pouco menor, exatamente porque o Instagram não aceita vídeo muito grande, mas estamos aí de todas as formas tentando divulgar a palavra de Deus, e eu conto com a sua ajuda. No mais, eu quero agradecer a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.